Paz e graça, igreja. Bom dia, queridos irmãos. Hoje eu irei falar sobre liberdade religiosa. Esse tema faz parte do 11º capítulo, capítulo 11 da nossa revista, Liberdade Religiosa. Esse capítulo 11 trata da liberdade religiosa e ordem social, mas a mim coube falar sobre a liberdade religiosa. E eu quero falar sobre a liberdade religiosa a partir de duas perspectivas, a perspectiva bíblica e a perspectiva constitucional. Vamos começar então pela perspectiva bíblica, né? Biblicamente falando, liberdade é a capacidade de escolha, de decidir, que é dada por Deus ao ser humano, né? Isso está lá já na criação. Deus dotou o homem de liberdade, que é essa capacidade de escolher, de decidir. Em Gênesis 1, 26 e 27, nós podemos ler. Olha o que diz aqui em Gênesis 1, primeiro capítulo, versículo 26 e 27. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 26 e 27 diz assim: assim Deus criou o homem, melhor, o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, Deus criou o homem à sua imagem. E faz parte da imagem de Deus o arbítrio, a liberdade. A liberdade é um atributo comunicável de Deus aos seres humanos. E liberdade religiosa, também no contexto bíblico, né, é aquele atributo que é inerente à natureza moral e espiritual do ser humano. O ser humano, ontologicamente falando, né, tem esse atributo de exercer a sua liberdade religiosa. É inerente à condição moral do ser humano. A primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 15 e 16, diz assim: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servo de Deus. Então nós somos pessoas livres que devemos usar a nossa liberdade para fazer o bem. Então a liberdade religiosa, é um atributo que faz parte da imagem de Deus. Ele comunica a nós, seres humanos. Deus não nos fez ciborgues, Deus não nos fez autômatos. Ele nos fez seres livres para expressar, né, as suas decisões, o seu arbítrio. E eu queria agora dizer aos irmãos que a liberdade de religião, que estamos falando, né, no contexto bíblico, ela tem 4 fundamentos, né? 4 fundamentos. O primeiro é esse: o próprio Deus estende uma liberdade de religião para as pessoas, ou seja, o próprio Deus oferece, propõe a liberdade de religião às pessoas. E nós temos algumas passagens aqui que demonstram isso, né? Naquela passagem do jovem rico que queria ser perfeito e disse que guardava todos os mitzvot, né, da Torá. Aí Jesus manda que ele venda tudo, dê aos pobres e o siga. A palavra de Deus diz que ele retirou-se triste, optando por não seguir a Cristo. Então ele escolheu não seguir a Cristo, porque o coração dele estava assim demasiado preso às riquezas dele. Então ele escolheu, ele retirou-se triste. E também uma outra passagem, Jesus diz assim, em relação a Jerusalém: como eu queria, Jerusalém, acolher os vossos filhos como uma galinha, né, acolhe os seus pintinhos, mas vós não quisestes. Vocês não quiseram isso. Então eles escolheram não querer esse acolhimento por parte do Senhor, né? Jesus expressa o desejo de reunir os filhos de Jerusalém para si, mas vós não o quisestes. Então tanto o jovem que retirou-se, decidiu retirar, quanto, né, aqueles que habitavam Jerusalém naquele contexto não quiseram recepcionar a palavra do Senhor. Então isso foi uma manifestação da vontade, da liberdade deles.
Deus dá aos homens a liberdade de escolher ou rejeitar a sua palavra, né? Então nós estamos vendo aqui que Deus propõe, o primeiro fundamento é esse, Deus propõe, né? Oferece a liberdade de religião para as pessoas. O segundo é esse, a liberdade de religião respeita a imagem de Deus no homem. Nós acabamos de ler Gênesis 1:26 e lá diz, né, que a liberdade faz parte dessa nossa semelhança que nós temos, né, em relação a Deus. A liberdade religiosa é uma expressão da nossa semelhança em relação a Deus. Então, Deus, né, ele nos deu esse atributo. A liberdade de religião, de escolha da religião por parte das pessoas, significa também, ainda que ela escolha outras religiões, significa que ela está exercendo um atributo que Deus partilhou com os seres humanos, né? Parte da semelhança de Deus é a vontade do homem. Ou seja, o homem tem a capacidade de escolher. Deus respeita as nossas escolhas na medida em que Ele nos dá liberdade para tomar decisões em relação ao nosso futuro. Então, assim, Deus respeita a escolha de qualquer pessoa que escolher qualquer tipo de religiosidade. Respeitar não é concordar. Nós mesmos temos os nossos pontos de vista, as nossas doutrinas, e muitas vezes nós não concordamos com outras opções religiosas, mas devemos respeitar, porque o próprio Deus respeita, né? Então a liberdade de religião, ela diz respeito a esse atributo que Deus nos dá, que é a liberdade, e o próprio Deus respeita, embora não concorde muitas das vezes, né, com as escolhas que os seres humanos fazem. Tá? Esse é o segundo fundamento bíblico, é um fundamento bíblico respeitar as escolhas das pessoas. O terceiro fundamento bíblico que diz respeito à liberdade de religião é que a liberdade de religião reconhece que é o Espírito Santo que transforma corações e não o governo, né? Então, quando a gente fala de liberdade de religião, a gente entende que quem opera, né, quem age, tá certo? No sentido de transformar os corações é o Espírito Santo. Então a gente não precisa de um Estado que venha impor às pessoas, vamos dizer assim, a techuvá, o retorno, né, o arrependimento. Isso parte da escolha de cada coração. Então o contexto bíblico nos diz que a liberdade de religião, né, tem uma clara menção ao exercício, na escolha, tem uma forte menção a ação do Espírito Santo. Não é um Estado que vai obrigar, né, as pessoas a escolherem. Também o Estado não pode obrigar as pessoas a terem uma compreensão única de uma religião que ele queira. A gente vai entender mais tarde que o Estado deve ser laico. Tá? Então o terceiro fundamento é esse. A liberdade de religião reconhece que a liberdade de exercer o culto, né, a liberdade de aproximar-se do nosso Deus não pode ser uma imposição externa, mas uma ação do Espírito Santo. E o quarto fundamento da liberdade religiosa na perspectiva bíblica é a ideia de que a liberdade de religião admite, em última análise, né, que não se trata de religião, mas de relacionamento. Quando a gente fala de liberdade de religião, a gente está falando de liberdade de relacionamento. A religião vem no aspecto formal, né? Liberdade de religião, liberdade, né, de culto, é o aspecto formal. Biblicamente, essa liberdade de religião é a liberdade de relacionamento, né? Então, assim, nós somos livres, precisamos ser livres, defendemos a liberdade de exercer a nossa religião. Na verdade, é a liberdade de termos um relacionamento com Deus, né? Eu creio também que todo mundo deve ser livre para ter o tipo de relacionamento espiritual que quiser ter. Mas o nosso relacionamento é com o Yahvé de Israel, né? É com o Eterno. E não é tanto religião no aspecto formal como relacionamento. Então, aqui retomando os 4 fundamentos da liberdade de religião, só para fixarmos aqui, né? O primeiro é que o próprio Deus oferece a liberdade de religião para as pessoas. Ele não impõe. O segundo é que a liberdade de religião respeita a imagem de Deus no homem, né? A imagem de Deus no homem é o livre-arbítrio.
O terceiro fundamento é que a liberdade de religião reconhece que o Espírito Santo que transforma. Não pode ser algo mediado pelo Estado ou uma instância maior. E o quarto fundamento é que a liberdade de religião, né, é, na verdade, a liberdade de relacionar-se com Deus. Dito isso, a gente precisa entender que liberdade de religião é também um tema constitucional, né? Do direito constitucional, é um tema do direito público, é um tema que diz respeito aos direitos fundamentais dos seres humanos. Tá certo? Agora eu estou aqui na Constituição, já falei sobre a perspectiva bíblica. Na perspectiva constitucional, a liberdade religiosa é garantida pela Constituição de 88, né? E ela está descrita no artigo 5º, no artigo 5º, no inciso 6º, tá certo? Faz parte dos direitos fundamentais dos cidadãos. O inciso 6º diz assim, deixa eu ler aqui para os irmãos, aqui a Constituição, eu acho que todo mundo deveria conhecer a Constituição, lê-la, porque é um livro criado para todos. Diz aqui o inciso 6º do artigo 5º. O artigo 5º é o artigo que diz respeito aos direitos, né, e garantias, os direitos fundamentais e as garantias aos cidadãos. Diz aqui o inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e as suas liturgias. Então aqui a gente percebe, por esse inciso, né, duas coisas, tá certo? Que a liberdade religiosa consiste no exercício livre dos cultos religiosos, seja ele qual for, né, primeiro. E segundo, que essa liberdade tem de ser garantida na forma da lei, tá? Garantida como? Quando se fala de garantias, é algo concreto. Como? Protegendo os locais de culto de qualquer religião e as suas liturgias, né? Então, é um direito que se faz seguir de garantias, tá certo? Direitos e garantias. Ele garante esse inciso 6º do artigo 5º, ele garante que todos os brasileiros e estrangeiros que moram no Brasil são livres para escolher sua religião, praticar e professar sua crença e sua fé, seja em um ambiente doméstico, seja em casa ou em lugar público, tá? Todos que aqui estão têm essas garantias e essas proteções. Isso significa que os governos não podem agir no sentido de obrigar as pessoas a adotarem uma ou outra religião, ou de proibir os cidadãos de seguirem uma crença e participarem de cultos, né? Assim, os brasileiros e os estrangeiros que se encontram no território nacional devem ter a liberdade de escolher se serão católicos, evangélicos, umbandistas, espíritas ou adeptos de qualquer outra religiosidade, entendeu? Então o Estado garante esta liberdade a qualquer tipo de crença, conquanto que essa crença não seja danosa, vamos dizer assim, ao ser humano, né? Nunca que o Estado permitiria uma religião que sacrificasse seres humanos ou fizesse alguma coisa que atingisse a integridade. Mas, como as pessoas são livres e nós habitamos numa diversidade, o Estado protege os locais de culto, as suas liturgias, as suas expressões, e isso, né, faz parte de um direito fundamental. O Brasil é um país laico, né? A legislação é clara em afirmar que o Brasil não pode manifestar preferência religiosa ou privilegiar uma religião específica. O Estado é laico, não é religioso. Nós não habitamos numa teocracia. Então o Estado não pode privilegiar, né, o catolicismo, os evangélicos, os espíritas, os umbandistas, né, o candomblé, ou o que quer que seja. O Estado tem de ser imparcial. O Estado apenas tem de garantir. Aliás, não apenas, a gente vai ver mais adiante, né?
porque esse direito não é só um direito de não fazer, também é um direito de fazer, mas o Estado tem, né, de tratá-los todos de maneira imparcial. Agora aqui uns dados interessantes. Segundo os dados do censo de 2010, eu ainda não tenho os dados desse censo que foi realizado agora, mas segundo os dados do censo de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE, a maioria da população residente no Brasil se declara, né, ou melhor, declara professar crenças de matrizes católicas ou evangélicas, ou não tomar parte em qualquer religião. Então, a maioria declara-se católica, evangélica ou sem religião, sem tomar parte de nenhuma religião. Contudo, além dessas três opções, a diversidade religiosa brasileira, no entanto, vai muito além dessas três categorias, católicos, evangélicos ou não tomar parte de nenhuma religião. Ainda segundo o censo de 2010, né, milhões de residentes no Brasil declaram-se budistas, espíritas, hinduístas, islâmicos, judaicos, testemunhos de Jeová, umbandistas, do candomblé, dentre outras religiões, credos e denominações. Percebeu-se aí que há uma diversidade, né? Portanto, o respeito à diversidade e às diferentes crenças é um direito fundamental no Brasil, um dos pilares de uma sociedade democrática. Então, a sociedade democrática tem de respeitar a opção, as escolhas religiosas de cada um. Nós vivemos numa diversidade. Quando eu falo isso, né, os irmãos já sabem que nós temos uma escolha, uma opção evangélica, uma opção cristã, né? Mas o meu ponto de vista, ele se defronta com diversos outros pontos de vista, né, de diversas outras pessoas. A Constituição, para evitar conflito, ela considera que todos devem ser respeitados, porque a escolha, né, a consciência religiosa, a consciência filosófica, as escolhas ideológicas de cada um devem ser protegidas. E isso é bom. E ninguém pode se arvorar a querer exercer, a querer controlar, né, as escolhas dos outros. A gente pode não concordar, mas temos de respeitá-las. Nem o Estado pode e nem, né, cidadãos individuais ou linhas religiosas podem querer obrigar outros, né, a seguir o seu ponto de vista, tá certo? Então, agora, tenho de dizer aos irmãos, a liberdade religiosa constitucional, que nos diz que o Estado é laico e o Estado deve tratar todos de maneira, né, iguais, sem privilegiar nenhum, essa, vamos dizer assim, é uma posição mais passiva, né? É uma posição assim, é uma das posições, mas não fica só nisso. A liberdade de consciência e crença não gera apenas a necessidade do Estado de se abster de intervir nos cultos e manifestações religiosas professadas pelos indivíduos. Então, a gente pensa que a liberdade religiosa é só o Estado não, né, o Estado se abster, o Estado não tomar posição, não privilegiar, não obrigar ninguém. É isso, mas não é só isso. O Estado também tem de proteger a liberdade de crença, mas o Estado também deve atuar de forma proativa. O que é que o Estado faz de forma proativa? Além de se abster, de respeitar, de maneira proativa, o Estado protege aqueles que são perseguidos. E aqui a gente vai falar de intolerância religiosa. Aqueles que não estão conseguindo exercer seu direito fundamental de escolha, porque existem outros segmentos que os perseguem, né? O Estado não faz, mas parte da sociedade quer fazer. Então, essa parte que faz, que persegue, que não respeita, deve ser sim punibilizada. Nós estamos falando de intolerância religiosa, que é algo que vai distante do Espírito de Cristo. É algo que destoa com aqueles fundamentos que nós falamos, que o próprio Deus propõe. Não obriga ninguém. E tem segmentos que querem obrigar. Então, a intolerância religiosa, infelizmente, também é uma realidade no Brasil. Entre 2015 e 2018, ao menos 500 denúncias por discriminação religiosa foram registradas pelo canal Disque 100,
disponibilizado pelo governo federal para denúncias de violações a direitos humanos. As principais vítimas dessas 500 denúncias, né? As principais vítimas de violações à liberdade religiosa são pertencentes ao candomblé, à umbanda e outras religiões de matrizes africanas. Sem contar também, né, números expressivos de católicos, evangélicos e testemunhos de Jeová também sofreram, né, discriminação. Mas a grandíssima maioria são pessoas, são segmentos da religiosidade de matrizes africanas. Segundo o mencionado balanço, entre 2016 e 2018, 1.802 denúncias foram registradas. Do total, 467 denúncias tinham por alvo pertencentes à Umbanda, ao Candomblé e outras religiões de matrizes africanas, o que corresponde a mais de 25% do total de denúncias recepcionadas no período. Também, o Centro de Promoção da Liberdade Religiosa e Direitos Humanos, entre 2012 e 2015, no Rio de Janeiro, recebeu 1.014 atendimentos sobre violência religiosa, sendo que mais de 70% dos atendimentos foram prestados a vítimas praticantes de religiões de matriz africana. O que eu quero dizer que nós não podemos nem perseguir e nem permitir que se persigam outras religiões, outras escolhas religiosas, porque não é assim que o Espírito de Deus age, não é por força nem violência. Se nós permitirmos, vai chegar um tempo que isso vai se voltar contra nós, né? A gente sabe que essas coisas acontecem na história. Precisamos resistir, precisamos dizer que nós acreditamos no poder da ação do Espírito. Não é por força nem por violência. Nós não concordamos com nenhuma força, nenhuma violência que se imponha ao direito fundamental das pessoas exercerem a sua liberdade religiosa. É um princípio bíblico até. Eu quero terminar aqui, né, com um poema. Na verdade não é um poema, mas é uma reflexão do pastor Martin Niemöller, um pastor luterano protestante que foi perseguido pelo nazismo. Ele fez forte resistência. Niemöller fez forte resistência ao nazismo. Ele escreveu isso. O nome é Não Sobrou Ninguém. Primeiro levaram os comunistas, mas não me importei com isso. Eu não era comunista. Em seguida levaram os sociais-democratas, mas não me importei com isso. Eu também não era social-democrata. Depois levaram os judeus, mas como eu não era judeu, não me importei com isso. Depois levaram os sindicalistas, mas não me importei com isso, porque eu não era sindicalista. Depois levaram os católicos, mas como eu não era católico, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Não há ninguém para se importar com isso. Precisamos estar alerta, lutar pelos direitos humanos, respeitar e prosseguir com a ajuda do Espírito Santo. Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós e com todos vocês. Nós temos estudado sobre doutrinas bíblicas, razões da nossa fé, baseados na revista Compromisso, e nós estamos na 11ª lição, que fala sobre liberdade religiosa e ordem social. E o tópico que nós vamos tratar agora é o que significa ordem social. Mas antes, oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Eu te louvo porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que há neles. Tu és o Criador do universo, único digno de ser cultuado, adorado. Obrigado por tua palavra. Dá-nos a tua instrução, a instrução do teu Espírito Santo, para que nós possamos ouvir, entender e colocar em prática os teus ensinamentos.
Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Então, como nós dizíamos, a nossa lição, ela trata sobre a liberdade social e a ordem social. E o que nós vamos tratar agora é sobre o que significa ordem social. Bem, ordem social para nós que somos cristãos e procuramos seguir os ensinos da Palavra de Deus e baseados também na doutrina batista, ordem social, como está registrado na doutrina batista, é como o sal da terra e a luz do mundo. O cristão tem o dever de participar em todo esforço que tende ao bem comum da sociedade em que vive. Entretanto, o maior benefício que pode prestar é anunciar a mensagem do Evangelho, o bem-estar social e o estabelecimento da justiça entre os homens dependem basicamente da regeneração de cada pessoa e da prática dos princípios do Evangelho na vida individual e coletiva. Todavia, como cristãos, devemos estender a mão de ajuda aos órfãos, às viúvas, aos anciãos, aos enfermos e a outros necessitados, bem como a todos aqueles que foram vítimas de quaisquer injustiças e opressões. Isso faremos no espírito de amor, jamais apelando para quaisquer meios de violência ou discordantes dos nomes ou das normas de vida expostas no Novo Testamento. Então, eu acabei aqui de ler sobre o que trata a doutrina, a declaração doutrinária batista sobre a ordem social. E nós, como sendo cristãos, devemos prezar pelo que Cristo ensinou. Faz-me lembrar que certa vez Jesus, respondendo a um questionamento sobre a relação do cristão ou do cristianismo com, na época, o Império Romano, o governo atual em que Jesus estava convivendo, Jesus deu uma resposta muito sábia que serve para nós também hoje. Com relação ao pagamento de tributos, de impostos, Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós vemos aí que Jesus, ele não ensina a insurgência contra autoridades, contra o regime que está posto, mas ele nos mostra que naquilo que temos o dever como cidadãos para com o Estado, no nosso caso, nós devemos fazê-lo. Por quê? Porque nós estamos aqui neste mundo como representantes de Cristo, como embaixadores do Senhor Jesus Cristo. E embaixador, eu que fui embaixador do Rei, é aquele que representa o seu reino na corte de outro reino. Então, nós estamos aqui como representantes de Cristo. E o que eu acho maravilhoso
no Senhor Jesus é que ele mostra como nós devemos agir com relação às pessoas, aos cidadãos que estão precisando da nossa ajuda, estão precisando de bem-estar físico, emocional, de bem-estar social. Jesus nos ensina, como está registrado em Lucas, capítulo 11, do verso 29 ao 37. Olha o que Jesus nos ensina. Que sabedoria maravilhosa nós temos do Mestre por excelência, que é o Senhor Jesus. Lucas 11, de 29 a 37. Vamos ver? Ou melhor, Lucas 10, 29 a 37. Ele fala sobre a parábola do bom samaritano. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele, foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: então vá e faça o mesmo. Jesus, ele, com sua sabedoria, ele mostra que não basta nós fazermos parte de um grupo religioso, mas as nossas ações, elas devem ser correspondentes. Porque observe que o samaritano aqui nem era considerado um homem religioso. A gente vê que o levita e o sacerdote, que eram religiosos, eles passaram de largo. Mas o samaritano, que até era, vamos dizer assim, marginalizado pelos próprios judeus, judaizantes, pelos levitas, sacerdotes, ele teve uma atitude agradável a Deus. Por isso que Jesus, ele manda fazer o mesmo, manda aquele mestre da lei que estava lhe questionando sobre quem seria o seu próximo. Jesus manda que ele vá e faça o mesmo. A gente vê aí que Jesus, ele demonstrou em toda a sua vida que as nossas atitudes, elas devem ser coerentes. E nós hoje, principalmente, estamos vivendo numa época de, assim, que nós precisamos ter
muito equilíbrio, né, para lidar com as questões que têm surgido no nosso tempo. Porque se nós seguirmos o modelo, o exemplo de Jesus, nós vamos ver que nós vamos agradar a Deus e vamos estar fazendo aquilo que realmente é válido, que é importante. A gente vê aqui que Jesus, ele adverte que, em outra ocasião, ele fala que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu vejo aqui nesse texto do Bom Samaritano, eu faço uma associação com o trabalho que é desenvolvido pela Cristolândia, onde somos voluntários também, e nós sabemos que a Cristolândia, ela acolhe as pessoas, dá um atendimento na área física, né? Procura dar um alimento, como aquele samaritano fez, né? Deu a acolhida, aquilo que fosse necessário para que aquele homem que foi vítima de bandidos viesse a se recuperar. Ele disse que ele iria arcar com os compromissos. E a Cristolândia é assim, ela procura atender a pessoa na sua área física e dando alimento, roupa. Na área emocional também, como psicólogos, nós damos a nossa assistência na saúde mental e principalmente aquilo que nós vemos que deve ser feito pela igreja, como nós lemos no tópico sobre a ordem social da doutrina batista, que é o Evangelho. É o Evangelho que tem que ser priorizado, porque é o Evangelho que faz com que a pessoa se torne uma nova criatura e tenha não somente as bênçãos aqui neste mundo, mas tem a maior bênção, que é a certeza da salvação, da vida eterna em Cristo Jesus, pela sua graça que nos foi revelada ali na cruz do Calvário. De modo que, como cidadãos deste mundo que nós somos, nós devemos representar bem o reino de Deus. Devemos ser pessoas ordeiras. A gente não vê aqui Jesus ensinando os seus discípulos a irem contra as autoridades, mas nós vamos ver a palavra de Deus nos ensinando a orar pelas autoridades. Nós temos a Constituição Brasileira de 88, que nos assegura a liberdade de crença, e nós devemos respeitar a fé que cada um professe, sabendo que o Evangelho é ele que garante ao ser humano, o Evangelho de Cristo, que garante ao ser humano a vida eterna com Deus. Porque o próprio Jesus, ele disse, eu sou. Ninguém, em ocasião nenhuma, fez essa afirmativa. E Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem. Ele falou, vem porque ele e o Pai são um, como está lá em João 10:30. Eu e o Pai somos um, Jesus afirmando isso. Então ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
De modo que, como pessoas que têm consciência de que somos cristãos, devemos agir como Cristo agia. Nós vamos ver Jesus em uma ocasião onde a multidão que o acompanhava estava com fome, estava faminta, e ele chega para os seus apóstolos, dizem que precisava providenciar alimento para eles, e um dos discípulos disse que precisava de X valor em dinheiro para comprar, mas Jesus então usa o que nós temos. E um jovem tinha 5 pães e 2 peixes, e Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes, deu graças a Deus, abençoou e mandou que os discípulos repartissem com aqueles que estavam ali, que o acompanhavam já há 3 dias, estavam famintos. E Jesus então providenciou o alimento para eles, e mais de 5.000 pessoas foram alimentadas. Então Jesus agiu ali por compaixão. Jesus, ele sentiu, não é, o que aquelas pessoas estavam sentindo. Jesus tinha empatia, e ele nos ensina também a agir da mesma forma. Como nós vimos aqui no caso do bom samaritano, Jesus disse: vai e faz, então vai e faça o mesmo. Ou seja, Jesus está nos ensinando na prática a agir de forma coerente. Homens como John Wesley e outros mais foram homens que lutaram pelo bem-estar social e pela causa do Evangelho. Eles também, como nos diz aqui a lição, também fizeram campanhas contra duelos, jogatinas, embriaguez, imoralidade e esportes cruéis com animais. Do começo ao fim, eles foram direcionados e motivados por sua forte fé evangélica. Então, nós também, como evangélicos, hoje devemos ter esta mesma ação de lutar em prol de uma sociedade mais justa, de uma sociedade onde haja equidade, e fazendo com que o Evangelho de Cristo venha a prevalecer na vida de cada cidadão, de cada cidadã brasileira. E é este o ensino que nós aprendemos como cristãos, como servos do Senhor, sobre ordem social. Irmãos amados, graça e paz. Nosso tema para este domingo na EBD é liberdade religiosa e ordem social. Claro que algo bem presente na civilização humana é a religião. E isso vem de épocas bem distantes. Por exemplo, componentes de uma tribo, de uma aldeia, de uma comunidade tinham como crença aquilo que o seu chefe cresce. Pensar diferentemente, inclusive, levava a sanções terríveis, possivelmente até a perda da vida. A imposição religiosa, então, se fez presente igualmente nas idades média e moderna. Liberdade religiosa só veio, na verdade, na Declaração de Direitos Humanos, ou na Declaração de Direitos, esse é o termo correto, no século XVII, na Inglaterra. Na França,
com a publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, foi garantida a liberdade de pensamento religioso, desde que não prejudicasse a ordem pública. Em nosso país, a liberdade religiosa levou algum tempo até ser conquistada, porque durante o Império imperava realmente uma religião oficial, que era o catolicismo romano. Hoje nós vivemos em um Estado democrático de direito e a liberdade religiosa é um fato em nossa experiência. Deixe-me lembrar também que o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos é de 1948 esta. Ela declara que todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. E esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular. Desde o descobrimento do Brasil, a nossa sociedade esteve sob a égide do catolicismo romano, religião oficial, como já mencionado. Quem era seguidor de outra religião era vítima do chamado Tribunal da Inquisição. Portanto, inexistia no Brasil colonial a liberdade religiosa. Na época da monarquia, a Igreja Romana continuava a ser a igreja oficial, a religião oficial. Houve um pequeno progresso, claro, porque eram toleradas as práticas de outros cultos, desde que não saíssem dos locais onde eram realizados. É preciso lembrar que houve a abertura dos portos às nações amigas, e entre essas nações amigas estava a Inglaterra, e os ingleses vieram com a religião anglicana, então eles podiam praticar a religião, podiam ter culto e tudo mais, tanto que foram inauguradas igrejas anglicanas nas maiores cidades, nas principais cidades, como Salvador, Recife, Rio de Janeiro, etc. O baiano Rui Barbosa, ele disse que de todas as liberdades sociais, observem essa frase, nenhuma é tão congenial ao homem, tão nobre e tão frutificativa, tão civilizadora, tão pacífica, tão filha do Evangelho, como a liberdade religiosa. Que genial pensamento esse do nosso Rui. A liberdade religiosa, portanto, é considerada pela Constituição brasileira como direito, como garantia fundamental ao indivíduo e está previsto no artigo 5º da mesma lei. Bom, o fato é que a liberdade é um direito humano fundamental. É fundamental também nos estados democráticos. É um modo de expressão da consciência onde cada pessoa tem o direito de escolher a sua religião ou não. Por sua vez, a liberdade religiosa é protegida como um direito humano, pelo qual todos devem ser livres para expressar e cultuar qualquer religião. Agora, segundo o pesquisador do direito chamado Aldir Guedes Soriano, a liberdade religiosa se divide em 4 aspectos. A liberdade de consciência, que é o direito de crer ou não em algo. A liberdade de crença, que é o direito de escolher uma crença ou religião. A liberdade de culto, que é a expressão dessa crença ou religião, e a liberdade de organização religiosa, consequência do Estado laico sob a proteção dos códigos civil e penal. Os batistas estão entre os principais na luta pela liberdade religiosa, a grande custo e longo período de tempo. Carregamos em nossos genes, no DNA,
a separação entre Estado e Igreja. A bandeira foi levantada quando esses valores eram negociados e discutidos no século XVII na Inglaterra. Agora é necessário examinar qual era o ambiente nesse século XVII, naquele país, na Inglaterra, para a compreensão dos batistas, da importância que os batistas têm na luta pela liberdade religiosa. Bom, a Inglaterra tinha e continua a ter uma religião oficial que é a Igreja Anglicana. Ambos, Igreja e Estado, estavam governados pelo rei. Aqueles que não batizavam seus bebês estariam negando aos bebês, além da entrada, de acordo com a teologia deles, no reino de Deus, também a cidadania plena. Hoje seria dito abuso de menor, pois estariam violando a lei. Quem não fizesse parte da igreja oficial estaria ilegal, bem como quem não praticasse o batismo infantil. Então estariam passíveis de receber punições como encarceramento, exílio e até a morte. Então, destacam-se os batistas, organizados em 1609 na Holanda, a partir de um grupo de ingleses que foram para aquele país por buscarem se afastar da igreja oficial, a igreja anglicana. E eles eram pastoreados por John Smith e por Thomas Helwys. O fato, meus irmãos, é que muitos irmãos nossos, batistas, foram presos, multados, chicoteados em público, espancados, ridicularizados por oponentes à liberdade de religião. Então, quando os primeiros batistas norte-americanos, além de outras etnias, chegaram ao nosso país, ainda era o Brasil uma monarquia e a Igreja Romana estava unida ao Estado. As outras religiões eram permitidas em ambiente fechado. Mas por que os batistas estavam dispostos a pagar tão caro pela liberdade religiosa? Claro, a resposta está em nossas crenças fundamentais, e são essas as verdades que norteiam o nosso pensamento. A liberdade de seguir a Cristo, a liberdade de ler e interpretar a Escritura Sagrada, a liberdade para ser batizado e a liberdade de testemunhar e ministrar. Algumas vezes o Estado e outros grupos sociais tentam interferir na liberdade religiosa, querendo ditar os assuntos, os temas que podem ser levados ao púlpito. Claro que a igreja deve estar alerta para defender a sua liberdade de proclamar o que crê, sem ser intolerante, claro, com outras posturas. Que faremos então com esta preciosa herança que temos recebido do passado? A principal lição que esses batistas do passado nos ensinaram é que ninguém pode ser colocado no reino de Deus à força. Nós devemos então ser os primeiros a defender o direito individual de viver a religião de acordo com o arbítrio de qualquer pessoa. Assim, nós temos, primeiro, que defender a liberdade religiosa. Segundo, ensinar e continuar o esforço em favor da liberdade religiosa. Terceiro, nós temos que nos conduzir, nos comportar responsavelmente em relação à liberdade religiosa. E mais ainda, eu diria, nós temos que blindar o tesouro da separação entre igreja e Estado. E mais, usar a liberdade para o benefício social. Por isso, Paulo escreve aos Gálatas e diz: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. William Stepp, um autor americano citado por Pinson Jr., ele nos dá uma pérola de ensinamento. Ele diz:
é impossível definir os batistas sem incluir a sua devoção ao princípio de completa liberdade religiosa. E com esse pensamento, nós encerramos a nossa reflexão neste momento. Que Deus abençoe a todos. Que Deus continue a derramar a sua graça sobre todos. Amém e amém.